Olá, Moacir Toledo, sou médico, quero conversar com você hoje sobre o tratamento das doenças psíquicas e os medicamentos. O que você acredita que os medicamentos novos, mais modernos, mais caros são melhores? Ou muitas vezes nós podemos ter medicações mais antigas, mais bem experimentadas e sedimentadas e que resolvam melhor os nossos problemas de transtornos mentais? Eu quero contar para você aqui hoje um caso que eu tive a felicidade de encontrar e as coisas são interessantes. Eu atendi certo dia, há quase um mês, cerca de 3 semanas, eu atendi no consultório uma paciente que o marido trouxe, me contou a história, eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela. E hoje, no ambulatório de psiquiatria da universidade, junto com o interno, eu atendi uma paciente que eu já atendo há cerca de 2 ou 3 anos, e eu atendo ela, que tem doença bipolar do humor, até agora ela está um pouco entrando em surto, ela está eufórica e com algumas alucinações, alguma perceptoriedade, mas ela é muito bem conservada, ela tem o aspecto de humor bem evidente, então é doença bipolar, apesar de um filho dela eu também trato, e ele tem esquizofrenia já no estágio residual, ele faz uso de olanzapina, uma medicação assim das mais modernas, que não fui eu que comecei, ele já veio usando essa medicação, eu tenho mantido para ele. E hoje eles me falaram que a paciente que eu atendi há 3 semanas atrás, que o marido levou, é filho também dessa paciente, irmão desse paciente. E mesmo ele sem ter, mesmo o marido não tendo me trazido essa história de que a mãe tem doença bipolar e que o irmão tem esquizofrenia, a gente conseguiu perfeitamente vislumbrar o diagnóstico e, através do uso de medicações bastante sedimentadas, eu já tive notícia que, através do marido, que já ligou para o consultório, informou as coisas, de que ele está bastante satisfeito com o resultado, com a efetividade da medicação, que a gente optou pelo uso injetável. Eles que vinham tentando medicações do alto custo, medicações de segunda geração dos antipsicóticos, e não vinham tendo boas respostas. Eu coloquei aqui minhas redes sociais para você seguir. Te peço que você já dê teu like aqui no vídeo. Se depois você terminar de assistir e não gostar, vai lá e muda a tua opinião e dá o dislike. E pode deixar aqui abaixo seus comentários para a gente enriquecer este assunto. Vamos lá para a minha tela depois da vinheta. Então, aqui nós temos fazendo errado algo. Eu tirei, já tirei aqui as. Então, aqui eu vou ler para vocês. Foi dia 2, dia 6 do 7, né? Tem 3 semanas que eu atendi. Então, eu relatei aqui o histórico. Vamos ler juntos, né? O marido traz a esposa que está com 45 anos, com a qual vive há 12 anos. Ele conta que logo que começaram, ela fez um surto psicótico bastante típico, com alucinações e delírios, e foi já tratada com vários antipsicóticos atípicos. Somente usaram dos novos antipsicóticos. É muito impressionante o quanto os colegas preferem lançar a mão dos antipsicóticos atípicos, porque a literatura toda é voltada a preferir primeira escolha os atípicos. Porém, a mesma literatura fala que os casos mais graves é de se considerar o uso de um antipsicótico típico de alta potência, como o haloperidol, que vocês vão ver como a gente utilizou, sem nunca ter resolvido totalmente os sintomas positivos, ou seja, nunca resolveu totalmente as alucinações e delírios, e que se mantém deprimida. Nós vamos ver adiante o que é que as pessoas chamam de estar deprimida. O marido refere que a olanzapina funcionou bem por 10 anos, mas recentemente, depois de uma notícia de um assalto aos familiares, ela piorou, ficando muito amedrontada, com mais alucinações e mais persecutoriedade, além de irritabilidade, ansiedade e depressão, fazendo o companheiro acreditar que ela tivesse, além da esquizofrenia, a depressão ou a distimia. A distimia era uma depressão persistente crônica que atualmente se chama depressão persistente. Continuando.
ela está em uso de clozapina, um antipsicótico de nova geração, que fala-se que ele teria uma boa ação sobre sintomas negativos e positivos, e é reservado assim para depois que se tentou os outros e não teve resposta, porque ele tem bastantes empecilhos para a gente usar, porque ele tem risco de fazer agranulocitose, de fazer uma aplasia de medula, e ele tem que ficar colhendo mensalmente hemogramas para vigiar esses aspectos do sangue. Em baixa dose, porque na dose de 200 miligramas, que seria uma dose mais efetiva, deixou ela muito sedada, muito sono e fez convulsões. E ela tem experimentado delírios persecutórios e alucinações que querem tentar uma outra abordagem terapêutica, e eles me encontraram via internet. Eles não tinham me encontrado no ambulatório da universidade. Eles falaram que até tentaram, mas teve alguns meses que ficaram em reforma, aquela unidade de saúde que a gente usa na universidade, e nesse período eu atendi os pacientes da universidade no meu consultório, mas eles não conseguiram encaminhamento, então eles acabaram vindo no consultório particular agora, mesmo sendo limitada a renda deles. Ao exame, ela está apática, com afeto embotado, embora revele alguma esperança em melhorar e às vezes até sorrir. Tem alucinações e delírios de perseguição. Então ela tem um aspecto bastante característico da esquizofrenia, com essa apatia, essa ausência de vontade e o afeto embotado. E ainda conserva sintomas positivos presentes, demonstrando que os antipsicóticos de segunda geração não foram efetivos para o controle desses sintomas positivos. Lembrando que todos os antipsicóticos são, geralmente, em regra, efetivos contra os sintomas positivos, alucinações e delírios, mas até agora, atualmente, a gente não observa na prática clínica que algum desses antipsicóticos mais modernos, que prometiam que seriam efetivos contra essa apatia, essa avolia e esse embotamento afetivo, nenhum até agora se revelou eficaz contra esses sintomas que se cronificam na esquizofrenia, e frequentemente os pacientes confundem com depressão. E até alguns profissionais consideram esse aspecto como depressivo e até entram com medicações antidepressivas, mas que na prática não contribuem em nada, só empresta mais um gasto e mais um risco para efeitos colaterais nesses pacientes. A minha hipótese diagnóstica foi esquizofrenia paranoide, CID-F20, e a depressão ou distimia que o marido suspeita, na verdade, são os sintomas negativos da esquizofrenia que nós estávamos conversando aqui. Conduta, eu proponho fazer um tratamento mais clássico e injetável e mais as mudanças no estilo de vida visando o controle da neuroinflamação para que ela melhore os sintomas de ansiedade, medo, irritabilidade que ele relatou. Proponho fazer agora o haloperidol simples, 5 miligramas intramuscular, e amanhã, se tudo estiver bem, ela que faça o decanoato de haloperidol, que é uma injeção de depósito que tem duração para um mês. Por que fazer primeiro o haloperidol simples? Porque ele tem cerca de 8 a 12 horas de ação. Se ela fizer um efeito colateral indesejado, um quadro de distonia, um quadro de parkinsonismo mais grave, ou até a síndrome neurolética maligna, a gente vai evitar de fazer o decanoato, que é de depósito. Solicito os exames para ela, exames de sangue principalmente, e inicio alguns suplementos visando uma melhora no metabolismo da paciente. Os exames foram aqui: tireoide, cortisol, S-DEA, as vitaminas, aqui hemograma, função hepática, as provas inflamatórias aqui, e o perfil glicídico, colesterol, urinálise, as provas inflamatórias intestinais, aqui a calprotectina fecal, e deixei prescrito para fazer o haloperidol 5 miligramas. Se não houver efeitos graves como distonia, parkinsonismo ou síndrome neuroléptica maligna, que é um quadro de rigidez muscular, febre e CPK, enzima muscular elevada, no dia seguinte poderá fazer o haloperidol decanoato, 2 ampolas, inicialmente a cada 15 dias, depois a gente pode deixar aí 2 a 5 ampolas a cada 30 dias. E aqui eu deixo orientação para o médico da unidade de saúde ou pronto-socorro
Se a paciente fizer um quadro de distonia ou parkinsonismo, ela pode ser medicada com essas medicações na unidade de saúde ou na UPA para avaliar. Se ela fizer síndrome neuroléptica maligna, vai precisar de internação na clínica médica e às vezes até na UTI. Mas isso, felizmente, é raro, é grave, mas muito raro. E se sintomas graves com haloperidol 5, não vamos fazer o haloperidol decanoato. E para prescrição de uso oral, além do injetável, eu deixei a clorpromazina, que é exatamente a medicação que eu uso para a mãe dela. A mãe dela está se mantendo com carbonato de lítio em dose plena, 25 miligramas de clorpromazina, uma dose bem pequena, e o citalopram, lembrando que ela tem doença bipolar. Mas como a mãe está fazendo uma virada maníaca agora, essa foi exatamente a dose que eu fiz para a mãe dela. Eu de 25 pulei para 200 miligramas de clorpromazina à noite. E eu nem lembrava, nem tinha conhecimento nesse momento que a mãe dela era minha paciente. Hoje, no ambulatório da universidade, é que eu pude verificar isso. Começar com um comprimido, se dormir bem, continua assim, senão pode aumentar para 2 comprimidos. Clonazepam, de manhã eu passei para aliviar a ansiedade, ela queixa de muita ansiedade. Então, como ele é pouco sedativo, eu deixei o clonazepam para usar de manhã, lembrando que a clorpromazina é bastante sedativa e vai ajudar a dormir. E eu passei aqui uma suplementação mínima mineral de magnésio, ômega 3 para ela usar e a vitamina D. E fiz uma dose de vermífugo para tirar qualquer possibilidade de alguma parasitose. E orientei aqui as medidas gerais de dormir mais cedo, até as 22 horas, no escuro, limitar o tempo de uso de telas, tirar os laticínios da dieta, os óleos vegetais comuns, o glúten, que é a farinha de trigo, os açúcares, adoçantes e as carnes processadas. Outras orientações são mais importantes. Mais à frente, deixei outras orientações aqui e orientação para ela estudar e fazer, seguir esses canais aqui da internet para ela ter maiores conhecimentos. Então, voltamos aqui para a gente encerrar. Então, foi assim, de uma grande felicidade a gente notar que estava havendo mais gente, mais pessoas da mesma família e que a gente acertou o diagnóstico. E eles também trouxeram a notícia de que eles estão muito contentes com o resultado da gente utilizando o velho haloperidol disponível do SUS, e se eles precisaram comprar, ele é extremamente econômico, acessível para todas as pessoas e é o melhor antipsicótico que ainda temos. Mas a gente sabe que os colegas sofrem uma pressão muito grande da indústria farmacêutica com as visitas e sempre lembrando os médicos que é para prescrever os antipsicóticos de última geração, os mais modernos, mais caros, seriam a primeira escolha. Mas quando a gente tem outro vídeo meu que eu falo sobre isso, mesmo o UpToDate, que tem lá todas as diretrizes de melhores condutas, ele fala para usar como primeira opção os antipsicóticos atípicos, os novos, os modernos, os mais caros. Porém, no mesmo texto está escrito que para casos graves, com extrema agitação ou ausência de resposta terapêutica com os atípicos, é de se considerar o uso de um antipsicótico injetável de alta potência, como o velho e bom haloperidol. Então, muitas vezes esses pacientes eles estão na rede de assistência, eles não estão medicados, porque muitas vezes o que está acessível ao médico é o antipsicótico típico de primeira geração, que está disponível para todos os médicos receitarem no sistema de saúde, e já esses antipsicóticos atípicos de segunda geração, eles estão também disponíveis no SUS, mas por questão de regulamentação, eles são despachados somente, eles são dispensados somente depois que se tentou o uso dos clássicos por serem mais econômicos e também eficazes, e mediante laudo para medicamentos especiais, o LME, que deve ser feito pelo especialista da área, ou seja, pelo psiquiatra. Não está disponível para o médico de plantão usar, não está disponível para o médico do Programa Saúde da Família prescrever e ser dispensado via SUS. E muitas vezes esses pacientes estão no pronto-socorro, estão na unidade de saúde, precisam do tratamento,
E o médico, quando ele lê na literatura que a primeira opção, que a primeira escolha terapêutica é os antipsicóticos atípicos, ele deixa de fazer o antipsicótico típico porque ele esquece que o Código de Ética Médica diz que é para se fazer o melhor para o seu paciente como meio diagnóstico, como meio terapêutico, o que é cientificamente aprovado e melhor para o seu paciente, vírgula, a seu alcance. Então a gente pode até ter uma diretriz, até ter uma literatura dizendo que a opção A é melhor que a B, mas se a opção A não está disponível para mim e a B está disponível, está a meu alcance de utilizar, eu posso e devo lançar, porque é assim que fala o Código de Ética Médica. Fazer o melhor para seu paciente e a seu alcance. Se eu não tenho a opção que a literatura está apontando, eu olho para o nível inferior, para o segundo nível, e eu posso e devo fazer. E nesse caso, vamos pensar assim, é um caso eletivo, não é um caso de urgência, poderia esperar a primeira opção, mas está aí. Efetivamente, no caso concreto, essa paciente já tentou se utilizar de vários antipsicóticos atípicos, ou seja, dos mais modernos, e não teve uma resposta satisfatória. E fomos para uma via injetável, que geralmente tem boa resposta na prática clínica da gente, que também é medicina baseada em evidência, o que tem disponível de científico na literatura, a prática clínica do médico e a vontade do paciente. E aqui juntou tudo. Juntou o que diz a literatura, que diz que eu posso considerar o uso de um antipsicótico típico quando o quadro é grave, a minha prática clínica que observa que tenho boas respostas com o uso dessa medicação, mas a vontade do paciente se juntou aí, que eles vieram desapontados com as tentativas terapêuticas que se fizeram até então e queriam uma nova abordagem, e logo logo estaremos com ela no retorno, com seus exames, e se Deus quiser a gente vai poder aferir que ela teve uma melhora e a gente com uma conduta muito mais simples vai poder continuar. Deixei aqui as redes sociais novamente para você seguir a gente. Te peço que, se não deu o teu like ainda, se inscreve aqui no canal e vai estar afixado na descrição do vídeo em mostrar mais e afixado no primeiro comentário um link com o endereço para uma página do meu site onde você vai encontrar todas as listas para você se inscrever com o teu e-mail e para você me seguir nas redes sociais, para você receber conteúdos de valor, para você bem utilizar os serviços de saúde em teu benefício. Muito obrigado e até o próximo vídeo.